Pai amado, nós te damos graças em nome de Jesus por essa hora tão bendita, porque o Senhor nos dá o grande privilégio de ouvirmos a tua voz. Ó Deus, quantas pessoas têm esse privilégio? Quantas pessoas mesmo dentro das igrejas têm o privilégio de ouvir a tua voz? Que o Senhor nos dá essa oportunidade tremenda de abrirmos tua palavra, meditarmos nela, sermos instruídos por ela. Mas nós queremos, Pai, mais do que isso. Nós queremos pedir que o Senhor venha fazer concertos no nosso coração. Venha fazer concertos naquilo que está errado dentro de nós. Que o Senhor venha nos guiar, abrindo nossos olhos, o nosso entendimento, nos guiar em teu caminho, para que vivamos segundo a tua graça. Então, Espírito Santo, te pedimos, fala agora conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Quando eu era criança, havia um orgulho no nosso coração. O orgulho de sermos conhecidos como um povo ético. Um povo que levava tão a sério a Bíblia, que era um povo ético. Chegava na escola, aquele primeiro dia de aula, e a professora perguntava, seu nome e tal, e tinha uma perguntinha capciosa naquela época, assim, qual é a sua religião? E aí eu dizia assim, eu sou protestante. E havia aquela, porque nós éramos conhecidos, não só por conhecermos a Bíblia, mas nós éramos conhecidos porque, teoricamente, nós tínhamos um padrão de comportamento fora do comum. O cristão era conhecido pela sua ética, por ser gente honesta. Como os tempos mudaram. Como eu disse aos irmãos no sermão passado, hoje quase 90% dos pastores evangélicos brasileiros nunca leram a Bíblia. A Bíblia toda. Apenas 47% leu o Novo Testamento. Isso é uma pesquisa que saiu no início desse ano. Então a gente já não é mais conhecido como o povo da Bíblia. É difícil, rapaz. Não somos mais conhecidos como o povo da Bíblia. Agora a gente é conhecido como o povo do reteté, do povo santo, da música gospel. A gente é conhecido por qualquer outra coisa, menos pela palavra de Deus. Agora, o que é mais interessante é que à medida que nós fomos perdendo as Escrituras como a referência da nossa vida, como sendo aquilo que é mais importante para nós, a nossa ética também foi para o beleléu. Eu vivi recentemente aquela situação que eu falei para vocês, alugando a casa em Goiânia. Tudo certo, tudo bonitinho, quando a mulher soube que era para o pastor, disse um alugo. Um alugo, coisa para pastor. Deus foi misericordioso, moveu o coração dela para acreditar que a gente é diferente. Que a gente ama o Senhor, ama a palavra dele e quer viver corretamente com a palavra dele. Você imagina a situação que a gente ficou também, né? Se atrasar um dia, tá vendo? É pastor. Graças a esse comportamento ético maldito que a igreja evangélica está vivendo hoje. E qual é o problema de Deus aqui em Miqueias? Deus vem fazendo aquele discurso de acusação. Nós temos meditado nesse texto. Capítulo 6 de Miqueias é uma peça de tribunal do mundo antigo, onde Deus apresenta uma acusação. E a acusação dele está baseada em dois problemas que nós já vimos. Primeiro, a indiferença do povo para com aquilo que Deus já tinha feito pelo povo. Um povo mal agradecido.
Segundo, um povo que tentava comprar Deus com os seus sacrifícios. E aí no versículo 8, nós começamos a meditar semana passada, quando Deus diz: Ele te declarou, ó homem, o que é que o Senhor pede de ti? Como é que eu sei aquilo que Deus quer de mim? É pelo que Ele me declara. É pelo que Ele me diz. E não pelo que os outros, de forma aloprada, inconsequente, dizem: Deus mandou te dizer. Por isso nos foi dada a palavra. Aqui está a declaração de Deus. Então nós estamos vivendo esse mundo de ignorância, porque nós paramos de observar o que Deus disse para ouvirmos o que homens tolos, levados pelas suas mentes corrompidas, dizem em nome de Deus. E o que é que Deus quer de nós? Para que não haja dúvida, para que eu não tenha que ficar procurando de Gênesis a Apocalipse, esse texto resume. Há 3 coisas que Deus quer de nós. Primeira coisa, que pratiques a justiça. Primeira coisa, que pratiquemos a justiça. Tão simples. Não é simples. Se fosse simples, Deus não estaria precisando fazer essa peça de acusação contra Israel. Se fosse simples, nós não estaríamos envergonhados do nosso comportamento no mundo. A justiça é simples. O nosso entendimento é que é complicado. Por quê? Bom, há pelo menos algumas questões em jogo. Primeiro, qual é a referência de justiça para nós? Pegamos a nossa Constituição, pegamos os códigos legais e dizemos: isso é a justiça. Correto? Não. Nem tudo que a minha lei civil diz que é. Deixa eu te dar um exemplo. Hoje é domingo. 7º dia de todo trabalhador ocidental. Qualquer lugar do Ocidente, hoje é o 7º dia de trabalho de alguém. Por causa da nossa cultura cristã, que separa o domingo para adorar o Senhor, e 6 dias nós trabalhamos a partir da segunda-feira. Qualquer lugar do Ocidente. O mundo ocidental é assim. O que Deus diz sobre o meu 7º dia de trabalho? Eu tenho que descansar. Eu tenho que santificar o Senhor. O que é que as nossas leis fizeram? Quando eu era garoto, encontrar um comércio aberto no domingo era uma dificuldade. Porque até os ímpios e os governantes ímpios ainda tinham alguma consciência por causa da pregação da igreja. E o que eu acho interessante era tanto da igreja católica romana quanto da igreja evangélica protestante. Ainda se tinha alguma consciência de que nos nossos 7 dias de trabalho, nós temos que descansar e santificar o Senhor. O que é que a gente vê hoje? O comércio está aberto. Você sai agora do culto ali no shopping, está tudo aberto. É justo? Para os homens, sim. Por quê? Porque eles estão ganhando o seu dinheiro, estão ganhando hora extra, estão ganhando não sei o quê. Mas é os olhos de Deus. Pecado. Não é justo. Não é correto. É pecaminoso. Você está entendendo qual é o problema da justiça? Qual é a referência do que é justo para você?
que é mais interessante é que se você pegar a nossa justiça, mesmo criminal, seja ela o que for, você pode manipular. Há muitas brechas nas nossas leis. Aqui nosso advogado, estudante de advogado, tem um monte de brecha na lei. E um advogado corrupto, pecador, miserável, ele é capaz de manipular leis para transformar em justiça aquilo que é injustiça. Tente fazer isso com a palavra de Deus. Ela é bem amarrada. Se você tentar forçar, você está forçando. Todo mundo vê. Qual é a referência da justiça para você? É o que o teu pai, a tua mãe te disse que é justo? É o que o teu país te diz que é justo? Bom, daqui com uns dias vai ser aprovado, não tem a menor dúvida, que aquela PL 122 vai ser aprovada de alguma forma. E a coisa vai só ficar pior. Bom, então de acordo com a justiça humana, será proibido eu dizer a um homossexual que isso é pecado. Ontem, terminando o curso de batalha espiritual aqui, eu ouvi uma história muito interessante. Há um aluno, ele está começando a frequentar a CB agora. Ele é um cabeção lá no CGU, na Controladoria Geral da União. Ele é um daqueles caras que apresenta as denúncias de corrupção, desvio de verba, um monte de coisa. E ele contou duas histórias durante o curso que eu fiquei impressionado. E uma foi sobre essa questão da homossexualidade. Ele pesquisou durante um tempo esse problema da homossexualidade. E ele viu que haviam tratamentos psicoterápicos para reorientação sexual. E o questionamento dele era, por que o Conselho Federal de Psicologia não permite isso? Então ele escreveu um livro mostrando os procedimentos que são adotados em vários lugares do mundo para reorientação de pessoas que se dizem homossexuais, mas como não é destino, é uma opção, pode ser reorientado. Aí ele falou que ele foi para um debate na TV quando saiu o livro dele com um professor da UNB, amigo dele. Obviamente que o professor da UNB contra o que ele estava dizendo. Até aí tudo bem, estamos no campo do debate, somos um país democrático. Quando terminou o debate, no dia seguinte, o professor da UNB entrou com uma ação no Conselho Federal de Psicologia para que entrasse com uma ação tentando impedir a publicação do livro. A PL 122 da foi aprovada, é daí para pior. E aí nós vamos ouvir que justiça. Nós vamos cair no papo, isso é homofobia. Porque para o mundo isso vai ser injusto, ser homofóbico. Eu vou continuar ouvindo a voz de Deus que diz, isso é pecado. E pecado que provoca abominação do Senhor e condenação ao inferno. Qual é o teu padrão de justiça? Nós perdemos. Então começa aí. Deixa eu te dar um outro exemplo que ele nos contou. Ele declarou guerra ao movimento homossexual, esse irmão lá da CGU. E ele foi vasculhar as verbas governamentais para as ONGs homossexuais. E ele tem tudo documentado. Ele achou milhões e milhões desviados de ONGs homossexuais. Ele preparou tudo, foi lá na bancada evangélica, conversar com dois cabeções da bancada evangélica contra a PL 122, e disse assim, olha, está aqui, é só apresentarmos a denúncia e vamos acabar com a palhaçada desse movimento. Ele disse que ele saiu atordoado com o que ele ouviu. Ele mora aqui para Águas, sei lá, eu sei que o caminho, às vezes, o caminho mais longo, para poder digerir o que ele ouviu. Dos dois cabeções aí evangélicos. Cara, nós não podemos fazer isso. Porque nós usamos os mesmos procedimentos com as verbas que vêm para nós evangélicos. Você está entendendo a nossa justiça?
A gente não pode apresentar porque a gente faz a mesma coisa que os homossexuais fazem. Você sabe na hora que ele falou isso? Alex estava nessa. Se bem que nós perdemos referência do que é justiça. Eu acho que isso ficou claro na década de 90, quando o movimento evangélico começou a crescer. E aí foi um pastor dizer o seguinte, ele foi questionado sobre os métodos do crescimento, e ele olhou e disse assim, meu irmão, para Jesus vale até gol de mão. Gol de mão? Isso é ilegal! Não pode! Aí se o juiz não percebe e entra, bota e ainda vai dizer, é a mão de Deus? Maradona agora? É Deus abençoando o que está errado? É Deus abençoando o procedimento errado? É óbvio que não. Mas nós perdemos a noção de justiça. Por quê? Pergunta é simples. Qual é a referência da justiça para você? O problema de Israel é que Deus tinha entregue a eles a referência da justiça. A sua palavra. É por meio dela que nós julgamos se os nossos atos são corretos ou não. Se a nossa atitude, o nosso comportamento é correto ou não. Então eu acho que dá para você começar a entender por que essa coincidência da igreja se tornar ignorante biblicamente e começar a provocar vergonha no reino com comportamentos éticos deploráveis, pecaminosos e o que é pior, sem arrependimento. Entenda, Deus não está pedindo para nenhum de nós sermos perfeitos. Não, Deus não está pedindo isso. Porque Ele sabe que nós não seremos perfeitos. Mas Ele está pedindo que a gente pratique a justiça como uma luta da nossa vida pelo que é certo. E quando eu errar, e quando eu falhar, e quando eu envergonhar o Evangelho, eu não vou tentar justificar isso, eu não vou tentar manipular a palavra de Deus para justificar o meu erro. O que eu vou fazer é me colocar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu agi mal. Me perdoe porque eu pequei contra a tua santidade. Eu pequei contra a tua palavra. Eu pequei contra o sacrifício do teu filho por mim. Eu não soube honrar esse sacrifício. O caminho do crente, quando erra, é o arrependimento. Mas por que ele se arrepende? Porque ele tem claro diante dele o referencial da justiça. Parece que nós temos dificuldade de entender isso. A gente tenta manipular a verdade de Deus para satisfazer o nosso coração ou satisfazer a nossa justiça própria. Antigamente eu achava que o problema da justiça era um problema de gente sem noção. Hoje é de evangélicos também, de cristãos, que estão sem noção, porque perderam a referência da Escritura como sendo a nossa justiça. Perdemos. Então, para o mundo, muitas das vezes eu vou estar errado. E vão dizer, você é injusto. Mas Deus não está dizendo, não, você está certinho, você é justo. O mundo é que está errado e é injusto. Quem é a sua referência? Quem é a verdade para você? Quem diz para você o que é verdade? Esse é o primeiro problema. Mas há um segundo problema quando Deus diz, eu quero que vocês pratiquem a justiça. O nosso coração. Praticar a justiça como Deus quer, significa ter o coração disposto para fazer o que é correto. Grande dificuldade. A gente, por natureza, já não é disposto a fazer o que é certo. Não é.
Se a gente pudesse filmar a vida da gente desde a infância, hoje é até possível, mas não tem, a maioria dos pais não tem tempo para isso. Né? Se a gente pudesse filmar a vida desde o início, e a gente fosse passar um pouquinho, a gente ia ver como a nossa disposição é sempre ruim. É sempre para o pecado, desde a infância. Nesses dias, Arthur me surpreendeu com mais uma das deles. Eu tinha dito para ele não fazer alguma coisa com o brinquedo. E ele aproveitou que eu estava distraído e fez, e eu só ouvi o barulho. Eu disse, Arthur, papai, não fui eu, foi o brinquedo que fez isso. Síndrome de Adão foi o outro, o culpado é o outro. Isso é desde a infância. Qual é o problema? Nós não temos disposição. Então quando Deus chama o seu povo a praticar a justiça, está incutido na ideia a necessidade de arrependimento. Porque eu por mim mesmo não quero praticar a justiça. Então eu preciso me arrepender dessa força que luta dentro de mim para não fazer o que é certo. Deixa eu te dar um exemplo para você entender de novo. Quando eu pastoreava lá em Tietê, eu vivi uma situação que Deus me incomodou profundamente. Uma coisa simples, besta, ridícula. Mas é exatamente por conhecer a palavra de Deus que eu fui profundamente incomodado. Eu estava vindo de São Paulo. Não, eu estava vindo de Brasília. Tinha vindo dar um curso aqui em Brasília. Não tinha ônibus direto para Tietê. Então eu peguei um ônibus para uma cidade próxima, 20 quilômetros de Tietê, chamada Porto Feliz. Desci lá. Quando eu cheguei, estava na hora de sair um outro ônibus para Tietê. E tinha um rapaz lá na bilheteria e disse, moço, eu comprei essa passagem aqui, eu não vou mais viajar. O senhor não quer comprar de mim? Eu não lembro se a passagem era R$5 na época, alguma coisa assim. E ele disse assim, eu lhe vendo por R$4,50. Vocês vão para vontade? Entrei no ônibus. Quando eu entrei no ônibus, veio a consciência da justiça. Quanto que vale essa passagem? Ela não vale R$5. Ela deixou de valer R$5 porque o cara não podia mais viajar. É carro agora que tira da concessionária e desvaloriza. Você está entendendo o que aconteceu? Eu me aproveitei da situação de um homem para ganhar 50 centavos na costa dele. E tem gente que acha isso normal. Eu peguei o ônibus e fui profundamente incomodado. Eu não tinha mais como voltar. Eu nunca mais encontrei esse homem. Dentro do ônibus mesmo, eu abaixei a cabeça, orei ao Senhor e disse, Senhor, me perdoe por ter sido tão injusto. Por ter me aproveitado da situação desse homem para ganhar 50 centavos. Rapaz, que fosse para ganhar R$3, que fosse para ganhar R$1 milhão. É pecado eu me aproveitar de alguém para ganhar alguma coisa em cima. Eu fui orando e pedindo perdão ao Senhor. Quando chegou na igreja, eu contei à igreja, irmãos, não façam isso. Aprendam hoje com o meu erro. Não pratiquem isso, porque isso não é justo aos olhos de Deus. E aí eu acho complicado o crente que mexe com o negócio de vender carro usado. Porque para você ganhar alguma coisa, você tem que estar lucrando na costa do prejuízo do outro. E ainda tem crente pior ainda. Se o carro vale 15, ele quer dizer que vale 9. Nós não temos disposição para o certo. Para com isso. Para com essa besteira. Se alguém chega para você e te oferece uma coisa mais barata, olha que bênção de Deus. E você não vai perguntar o porquê que está barato. Você está achando que foi Deus que mandou para você. Qual é a justiça?
disposição para fazer o que é certo. Por isso, quando Deus diz, eu quero que você pratique a justiça é simples, é lermos a palavra de Deus. E nós vamos conhecer um Deus justo, um comportamento justo que Ele quer de nós. Mas a pergunta, é simples praticar? Não. Ou porque nós não temos uma referência bíblica do que é justo, ou porque ainda que tenhamos, o nosso coração luta contra. E nessa hora nós temos que aprender o arrependimento. Resolveu? Não, porque o arrependimento pode virar apenas mais um ritual. Ai, Deus, estou arrependido, não pesa a mão sobre mim, ó Senhor. Aí no dia seguinte vai e faz de novo. Aí vai lá, se arrepende, ai meu Deus, de novo, não. Aí não faz de novo. Que arrependimento foi esse? Arrependimento que não te leva à obediência não é arrependimento. Se você diz se arrepender e não obedece à lei de Deus, o que adiantou? Cadê a sua justiça? Então, praticar a justiça é uma questão de obediência. Ainda que meu coração não goste, entenda, meu coração não vai gostar muitas vezes de praticar o que é certo. Meu coração vai ficar fúria até a testa. E se não bastasse, meu coração ainda até queijo para quem você vai contar como um testemunho, é besta mesmo. Não é fácil, mas eu quero obedecer. Praticar a justiça, aquilo que Deus quer de nós, exige de nós obediência. Mas sem arrependimento também não há obediência. Você compreende? É um eixo. Se eu me arrependo, eu obedeço. Mas eu não posso obedecer sem que haja arrependimento da disposição errada que está dentro de mim. O que é que Deus quer de você? Você faça o que é certo. Você faça o que é correto na tua vida. Você faça o que é correto aos olhos de Deus. Com a referência da palavra dele na tua mão. Por quê? Quando Deus fez a primeira acusação do versículo 3 até o versículo 5, Ele demonstrou tantas vezes que Ele cuidou de Israel. Israel ignorou. E agora vem a questão, você precisa fazer o que é errado para se sustentar? Não, porque eu, Deus, tenho demonstrado ao longo da sua vida que eu tenho cuidado de ti. Eu, Deus, tenho te demonstrado que você só está aqui porque eu tenho te abençoado. Você não precisa fazer o que é errado. Faça o que é certo. Pratique o que é certo. E aí sim nós estaremos debaixo da vontade de Deus. Eu te declarei, ó homem, o que é que o Senhor pede de ti? Primeiro, que pratiques a justiça. Pratique a justiça. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Para que nós possamos viver de acordo com a vontade dEle. Com toda certeza, se vivermos debaixo da vontade dEle, Ele será conosco. Entende? Ele não será conosco nos dando tudo o que queremos. Ele será conosco nos dando tudo o que necessitamos. Ele não nos deixará faltar nada. Nós façamos o que é certo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nos perdoa. Nos perdoa por todas as vezes que deixamos o nosso coração nos guiar. Que esquecemos a Tua palavra e a orientação da Tua palavra. Perdoa-nos. Ajuda-nos, Pai, a vermos com clareza quando pecamos contra Ti. Quando o nosso coração peca contra o Senhor. Porque às vezes nem isso nós percebemos, Pai. Às vezes pecamos
e ainda achamos que estamos certos. Pai, nos ajuda. Que o Teu Espírito nos incomode, Pai, profundamente. Nos incomode em pequenas coisas mesmo, que estejamos fazendo errado. Porque se o Senhor nos incomodar naquilo que é pequeno, nas grandes, então, seremos profundamente perturbados pelo Teu Espírito. Nos ajuda, Pai. Nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Ajuda-nos a termos essa vida. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus.